Oi, boa noite, feliz Páscoa, aqui Cíntia Viana do @Conexão com CX e essa live especial é para a gente conversar um pouquinho sobre a consciência crística, sobre Jesus, sobre Sananda e o que ele trouxe para nós e qual a lição que ele deixou quando esteve aqui entre nós na humanidade encarnada. Por que eu decidi tocar nesse assunto e trazer essa questão aqui para nós, né? Como terapeuta, eu atendo inúmeras pessoas que têm sim questões que precisam ser vistas pelo viés psicológico, mental, emocional. E para tudo isso, existem técnicas. Então a gente consegue fazer diversas abordagens e pensar como a gente pode auxiliar. Boa noite, Magda. Boa noite, Kelly. E pensar como a gente pode auxiliar essa pessoa a desenvolver, né, as questões que ela traz e conseguir ter um resultado que ela busca. Mas o que eu venho notando muito, de forma muito contundente, e eu fiz um vídeo, um Reels recentemente, é sobre o distanciamento que nós estamos vivendo e sem nos darmos conta disso, né? Do quão poderoso isso é para um lado não positivo, é do distanciamento que estamos vivendo de Deus e de Jesus. Então, a Páscoa ela é uma data comemorativa, né, para os cristãos, e eu sei que algumas outras religiões também comemoram a Páscoa. E o símbolo da ressurreição de Cristo é algo que mexe muito comigo enquanto pessoa e é algo que eu trabalho diariamente enquanto terapeuta, né? A gente ressurgir, a gente ressuscitar. Olhar para aquilo que a gente é e conseguir ver o que eu posso tirar de bom daqui, o que eu posso tirar de melhor daqui. Como eu posso potencializar o meu ser para que eu possa ter uma vida mais íntegra, saudável, feliz, leve e tudo aquilo que a gente deseja, próspera. E hoje em dia a gente tem cada vez mais técnicas, cada vez mais tecnologia, acesso à informação. Boa noite. E tudo isso, gente, acaba provocando uma grande ansiedade também, uma busca desenfreada por algo que às vezes a gente nem sabe o que é. Então a gente consome demais informação às vezes e deixa de fazer uma conexão básica, primordial, que é a fonte de toda a vida, que é a nossa conexão com Deus, com Jesus. E para falar disso, a gente precisa remontar um pouquinho a história. Então, de antemão, eu já vou dizer aqui que para algumas pessoas isso vai soar polêmico, pode confrontar a crença que a pessoa tenha, mas eu quero deixar muito claro aqui que a minha intenção não é confrontar religiões. É apenas fazer com que a gente possa ter um raciocínio um pouquinho diferente daquilo que nos foi mostrado, daquilo que nos foi trazido ao longo da vida. Eu tive a oportunidade de ter formação em alguns segmentos religiosos por opção própria, porque eu sempre fui uma buscadora e eu sempre me senti muito distante. Eu frequentava religiões, eu fui batizada em algumas religiões, eu frequentei e participei muito ativamente de alguns segmentos religiosos, mas eu não sentia no meu ser, no meu coração, o amor de Jesus, o amor de Deus. Para mim, isso estava muito distante. Então, era algo assim, Deus está lá em cima, Jesus lá em cima com Deus, e eu estou aqui perdida no mundo com alguns santos, com alguns espíritos, com algumas consciências. Eu nem usava esse termo. Então, era algo muito, muito distante para mim. E eu não conseguia, eu não me sentia suprida. Então eu buscava, e aí eram livros, cursos, novas religiões. E em todas elas eu encontrei uma coisa em comum.
Muito era falado sobre as pessoas, sobre alguns personagens da história, sobre as instituições, assim, sobre as escrituras sagradas, né? Mas pouco era ensinado para que as pessoas tivessem uma vivência íntima espiritual. E isso fez uma falta enorme na minha vida durante muitos anos. Muitos anos. Então eu cresci e eu aprendi que eu precisava de outras pessoas para ter essa conexão. Eu tinha que ter um intermediário. Eu brinco que é assim, ó, tem o diretor da empresa, você não pode falar com o diretor, você tem que falar primeiro com o encarregado. Então eram os santos, eram os rituais. Os meus primeiros batizados ainda bebês se deram na igreja católica, onde eu fiz a primeira Eucaristia, depois eu vim a ser crismada e depois eu fui batizada na Umbanda, ainda bebê. E eu tive vivências muito ricas, mas que não satisfaziam. Eu perguntava as coisas e as pessoas não sabiam me responder e sempre dependia de alguém. Então sempre tinha algo sagrado que era intocável, que eu não podia chegar. Então tinha um ritual que eu não podia fazer, tinha uma informação que eu não podia acessar, ou porque eu era nova, criança, adolescente, ou porque eu não era uma iniciada. Cresci e fui buscar. Aí fui pro kardecismo, né? Frequentei centro espírita. Comecei a buscar ainda mais. Fui associada, afiliada, né, à Ordem Rosa Cruz, que também é uma ordem iniciática que te traz conhecimentos muito profundos, mas também há toda uma hierarquia a seguir, há todo um protocolo, rituais. E o que eu entendi depois de muito tempo? Que dogmas e rituais te afastam da tua essência. Eles são ruins? Não, eles podem ser maravilhosos, desde que eles não impeçam você de ter o seu momento, de acessar você a energia crística. E hoje, em razão da Páscoa, eu quero falar mais aproximadamente, mais direcionadamente sobre Jesus. E o que aconteceu? Então eu cresci assim, rezando para santos, para Deus também, mas Deus era distante, né? Deus era algo assim. E com o passar do tempo eu me sentia cada vez mais vazia. Então eu buscava, eu frequentava, eu ouvia, eu recebia mensagens, eu recebia comunicações. Eu tenho uma sensibilidade um pouco aguçada, então eu sempre tive contatos com o extrafísico, mas ainda assim tinha um buraquinho muito grande dentro de mim. E esse buraquinho ele vinha de muitas coisas, gente, de problemas de saúde físico mesmo, dos mais diversos, alguns diagnosticados, outros não. Então era uma pessoa, embora por um lado muito saudável, por outro muito doente, porque eu tinha dores no corpo, eu tinha problemas de locomoção, eu tinha problemas de pele muito fortes, problemas respiratórios, problemas psíquicos, eu não tinha paz, sossego, eu não tinha um sono tranquilo, era muito difícil para mim, era sempre uma batalha e ninguém dava jeito nisso, né? No meio espiritualista que eu frequentava, que eu me inseria. Gente, eu busquei várias religiões, tá? Alguns segmentos evangélicos, alguns segmentos das religiões afro, o Islã eu estudei um pouco também, nossos irmãos mormons, toda essa minha busca ela me trouxe muita informação e muito entendimento de muita coisa, mas ninguém me dizia o óbvio, que também estava escrito, que estava ao meu alcance, mas eu nesse bloqueio não conseguia ver, que era o básico, te conecta contigo mesmo e te conecta com Jesus. Conversa com Jesus, conta as tuas coisas para Jesus. Porque ele é a consciência que nós temos aqui de referência, não que não houvessem outras antes dele. Se vocês forem estudar, e aí é uma coisa que é palpável, tá, gente? É ciência, é história. Se você for estudar a história de diversas culturas, você vai ver
que em diversos tempos da história da humanidade nós recebemos um iluminado. E o que é um iluminado? Alguém que acessou, né? Que ascendeu, que tem a sua energia bem elevada e consegue acessar a energia crística. E aí você vai ver nos Vedas, no hinduísmo, o Buda no budismo e em diversas outras sociedades você vai ter. Mas Jesus é Jesus, né? Então o mestre veio e passou por todo o processo que a gente conhece para ascender. E porque ele é um exemplo humano, palpável, direto, que a gente tem acesso e que é praticamente inegável para todos. É muito difícil uma religião que não reconheça a importância de Jesus, embora o papel dele possa se modificar de acordo com o entendimento de cada uma. Mas o que Jesus veio trazer de fato para nós? Na minha concepção, isso é minha concepção, e eu quero deixar isso muito claro, ele não veio instituir uma religião. Muito pelo contrário, ele era um livre pensador. Ele estudou, ele fez um caminho de ascensão. E o que é essa ascensão? Essa conexão direta com a fonte, com Deus, com o Criador de tudo que é. E veio nos ensinar a fazer o mesmo. Por nós mesmos. Dentro do nosso coração, da nossa casa. E quando eu falo casa, já vem um conceito também que é importante trazer. Dentro do nosso corpo, da nossa fisicalidade. Nós estamos aqui para ascendermos na carne. E o que é ascender na carne? É eu tomar consciência de todas as implicações que o ego me traz, né? Porque para eu ser um ser individual, eu tenho que ter um ego. Mas o ego, além da individualidade, ele me traz vários véus, várias couraças que impedem, dificultam esse acesso. Quem entende um pouquinho da teoria reencarnacionista sabe que já ouviu falar no véu do esquecimento. Então a gente vem pra cá e a gente esquece quem a gente foi, quem a gente é de verdade. Nós somos o quê? Uma centelha divina. Deus, no seu infinito amor, na sua infinita magnitude, quer se multiplicar e experienciar. E para experienciar, ele precisou se dividir. E ele se divide através de cada um de nós. Por isso vós sois deuses e nós somos deuses em ação. Mas essa verdade nos foi tirada, principalmente pelas religiões. Cíntia, por quê? Religião não é algo bom, religião tem um lado ótimo, maravilhoso. Mas a religião tem algo também muito ruim, que é a associação dela com o poder político, o poder de dominação, o poder territorial. E ao longo dos tempos, por essa necessidade de poder, as pessoas que codificaram, que organizaram as religiões, acabaram colocando uma barreira entre os seus fiéis, os seus seguidores e Deus. Tanto é que quando Jesus foi ao templo, a primeira coisa que ele fez foi realmente se rebelar contra o status quo, contra como as coisas eram feitas, né? Contra os rituais, contra as ofertas, contra os sacrifícios. Então, para você chegar até Deus, você tinha uma série de pré-requisitos para cumprir e que nem todo ser humano naquela época poderia cumprir aqueles pré-requisitos. Se você parar para analisar, isso continua dentro de diversas religiões. Então, se você não fizer assim, você não é um filho de Deus, você não merece o reino dos céus, você está perdido e você está largado. O que traz também para nós uma ideia de Salvador. Então, Jesus Cristo seria o nosso único Salvador. Somente por ele nós teríamos acesso, né? Só que é uma ideia, gente, de terceirização. Então, o nosso protagonismo enquanto centelhas divinas, enquanto filhos de Deus, foi retirado de nós ao longo do tempo. E Jesus veio justamente para nos devolver isso. Mas estar no mundo não é fácil, né? O ego, ele nos reveste de diversas couraças e nos faz sempre retroceder
para aquilo que é o mais tangível, o mais material. Então, nós aqui encarnados, a gente passa a acreditar e a contar como certo, como real, como única coisa existente, tudo aquilo que a gente pode ver, cheirar, tocar, sentir, né, fisicamente, tudo que é material. Mas nós somos seres energéticos e espirituais, então nós temos algo além que nos rege e que anima, né, essa nossa materialidade. E quando a gente se distancia disso e passa a terceirizar essa realidade para pessoas, instituições, religiões ou o que quer que seja, a gente está entregando o nosso poder pessoal. E entregar o nosso poder pessoal na mão de outro ser humano encarnado como nós é muito complicado. Porque na maioria das vezes a gente mal dá conta da gente mesmo, né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a buscar para mim, eu comecei a ver que eu saí do meio religioso e fui buscar no meio terapêutico respostas para as minhas questões pessoais, para as minhas dores, para os problemas de saúde que eu tinha, para os problemas emocionais. E eu vi que só o lado terapêutico também não me preenchia. E foi aí que eu disse, gente, tem alguma coisa errada, né? Um lado não dá conta, o outro também não. Com quem tá a verdade? E eu seguia delegando, então delegava a líderes religiosos, delegava a terapeutas, alguém tinha que me dar as respostas. Eu não encontrava alguém que me dissesse, me mostrasse um caminho de acessar dentro de si. E quando eu li as escrituras, eu li a Bíblia, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo não me parecia algo real. Eu entendia, eu aceitava, mas ainda era distante de mim. E por que era distante, gente? Porque eu não vivenciava, eu não tinha momentos reais de entrega dos meus anseios, entrega da minha vida, das minhas dores para Deus e para Jesus Cristo. E tinha uma época que eu era muito sarcástica, eu era até debochada. Eu tinha alguns irmãos, alguns colegas que eles eram de um segmento evangélico, e o evangélico nem todo mundo faz. Mas a maioria prega que é assim, entrega para Deus, entrega na mão de Deus que Deus vai resolver. E eu achava aquilo um absurdo, eu dizia, gente, não fazia sentido para mim. Mas depois eu vim entender por quê. Porque a entrega confia e faz a tua parte e te conecta realmente. Então, a terapia ou a religião sem uma real conexão com a tua essência divina, com quem tu é, diretamente com Deus e com Jesus, não vai te trazer respostas. Então você fica sempre com aquele vazio, com aquele buraquinho, com aquela dificuldade na tua vida, nas mais diversas áreas da tua vida, e você não consegue sair daquilo sozinho, e você acha que está fazendo algo errado, e você vai buscar mais ainda nas pessoas. E o nosso ego, gente, ele é medroso, ele é carente, ele é dependente, ele é controlador, ele é dono da verdade e nos prende a respostas emocionais. Então a gente vê que a gente tem vários grilhões na vida, várias prisões, porque nós temos um desequilíbrio emocional muito grande. Só que nós só vamos equilibrar a nossa emoção quando nós conseguirmos ter consciência, né, através da mente, a consciência das nossas ações, das nossas posturas, e também ter essa conexão espiritual que todos nós viemos exercer aqui. Não tem uma pessoa que não tem essa conexão. O que tem são pessoas que estão dormindo, e há aqueles que estão dormindo no sentido de que realmente não se conectam a nada e nem a ninguém, não tem nenhuma prática meditativa, espiritual, ainda que ritualística. E tem um outro grupo que eu acredito que é o grupo mais vulnerável ainda, que é o grupo que terceiriza mesmo. Então é o grupo assim, a minha vida tá uma porcaria, mas eu vou toda semana no centro espírita e nada acontece.
mas eu vou 3 vezes na missa, de manhã, de tarde e de noite, e a minha vida não muda, eu continuo triste, eu continuo angustiado, eu continuo com dificuldades que eu não consigo solucionar. Só que a pessoa não tira um minutinho na intimidade dela, no cantinho dela, para falar, para conversar com Deus. E eu era essa pessoa, até muito pouco tempo atrás. Então eu buscava, recebi orientações sim, de irmãos de luz, porque a gente é cercado, gente, de anjos, arcanjos, guias, mentores, amparadores. Todos esses seres são seres que já conseguiram essa conexão, vivem essa conexão, estão com a sua essência curada e são irmãos amorosos que nos acolhem nas nossas dores e nas nossas dificuldades. Só que há uma porta que só abre por dentro. Então a gente precisa girar a maçaneta, abrir, convidar para entrar, oferecer uma água, um café e conversar. E a gente não foi ensinado a fazer isso. Se você tiver alguma lembrança, por exemplo, da infância, de seus pais ou alguma figura que cuidou de você te ensinando a rezar, a se conectar, geralmente era uma oração pronta. Ah, vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, vamos rezar o terço, vamos rezar pro Anjo da Guarda, que na nossa cultura, né? Nunca assim, olha, conta para Deus como foi teu dia, conta como tu tá te sentindo. Nós fomos ensinados a esconder nossas emoções, a não entregá-las para ninguém, a não trocar, não falar sobre elas, porque isso nos deixa em estado de vulnerabilidade, principalmente porque talvez o outro não vai entender aquilo que eu estou colocando, não vai entender aquela minha demanda. E principalmente nós não fomos ensinados a levar essas demandas para Deus, a levar essas demandas para Jesus. E sem ajuda, gente, sem esse amor que vem da fonte de tudo que é, a gente está sozinho. E sozinho a gente faz muito pouco. A nossa centelha divina ela vai enfraquecendo, ela vai em alguns tá apagada. Como assim apagada, Cintia? É aquela pessoa que só pensa na matéria. E quando eu falo matéria, gente, eu não tô falando só porque a gente associa, né, dinheiro. Não, só pensa matéria, só pensa na rotina do dia, no que vai comer, no que trabalha, em chegar em casa, descansar e vai pra roda dos ratos de novo, que a gente chama, né? Te acorda, toma café, leva os filhos pra escola, trabalha de noite. Não tem espaço para o sentir, para o ser, para essa conexão. E Jesus veio nos trazer justamente essa conexão. E veio nos libertar de sentimentos, sensações, emoções, prisões muito inconscientes que a gente traz. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. E por que foi se perdendo ao longo do tempo? Por poder, ganância, dinheiro, dominação. E a gente deixou e não fez nada a respeito disso. E nós estamos vivendo um momento agora em que as pessoas estão como se estivessem com um vulcão dentro delas, a ponto de entrar em erupção. E que erupção é essa, né? São as questões emocionais e de saúde mental, e que sim refletem diretamente no corpo físico, né? Então muita gente tem doenças que não tem um diagnóstico pela ciência, mas elas estão ali com aquelas dores, com aqueles medos, com aqueles vazios, às vezes com debilidade em algum membro ou função corporal. Por quê? Porque elas estão tomadas do que em física quântica nós chamamos de antimatéria. E o que é essa antimatéria? Quanto mais a gente vibra nessas dificuldades, dores, medos, traumas, carência, rejeição, medo, angústia, sofrimento, mais a gente atrai disso. E aí não adianta eu continuar com essa vibração e dizer, meu Deus, tira isso de dentro de mim. Não é que Deus não te escute, que Ele não esteja te ouvindo. Você precisa abrir a porta para sentir, entregar para Ele, para que Ele possa agir na tua vida e começar a te curar. E o que seria essa cura? Essa cura é você tomar consciência do que te incomoda, do que te amedronta, do que te apequena e tomar posse da centelha divina que você é, da sua vida, para que você possa fazer um pouco diferente, tendo a plena confiança de que você é um ser amado e apoiado. E essa plena confiança é algo que nós não temos.
porque ao longo de várias eras nos foi tirado, nos foi mitigado. Então, nós sempre fomos direcionados a buscar a aprovação de alguém fora. Já dentro da família, aprovação dos pais, avós, daquele núcleo familiar, aprovação social, aprovação do bispo, do vigário, da mãe de santo, do dirigente espírita, do líder religioso. Então é como se nós nunca fôssemos suficientes para nós mesmos. Mas como não seríamos se nós somos um fragmento de Deus? E pouquíssimos de nós param para fazer essa reflexão. O cérebro humano, a mente, ela sempre vai se direcionar para o conforto e para a automatização. Então, tudo que eu posso delegar ou repetir sem ter de me preocupar é bom. A alma, o espírito, a essência vai sempre buscar o movimento, transmutação, seguir adiante, conhecimento, evolução. Toda evolução vai pressupor conhecimentos, atitudes, ações, sentimentos, emoções novas. Se a gente não se permite ter essas vivências, olhar para aquilo que a gente precisa mudar e transmutar, a gente continua na mente e não acessa o espiritual, não acessa a essência divina, ainda que a gente participe de meios, de grupos espiritualistas, de religiões. Então, o maior desafio que a gente vivencia hoje é retomar essa conexão. E é uma conexão que ela precisa ser muito sincera, gente, muito verdadeira. Quando a gente vai fazer uma conexão com a criação, com Jesus, ela precisa ser muito sincera. Você não precisa repetir, você não precisa ter palavras bonitas. E aí a gente entra numa quebra de conceito, numa quebra de paradigma que é muito necessária e ainda é muito difícil. Deus é puro amor, Jesus é puro amor, então não há castigo. Então muitas pessoas se sentem indignas de ter uma conversa com Deus, uma conversa com Jesus, porque elas se julgam pecadoras, não merecedoras, indignas, impuras. E isso são ideias que o ser humano instituiu para colocar medo e conseguir dominar os demais. Deus não castiga ninguém, ele é amor o tempo inteiro. Então, o que nos castiga? O que nos deixa mal? O que nos pune? Somos nós mesmos, nossa consciência. Como nós somos centelha divina, nossa essência é o mais puro amor. Com o ego nos dominando, com o ego cuidando dessa nossa individuação, dessa nossa individualidade, a gente passou a acreditar que Deus é punitivo. E que se a gente fizer algo que o desagrade, nós teremos consequências. Quando, na verdade, nós sabemos, em real essência, que ele é puro amor. Por que a gente se pune, então? Porque sendo a essência puro amor, nós mesmos, nossa consciência sabe que tudo aquilo que pensamos, agimos, fazemos, desejamos, direcionamos ao próximo, a nós mesmos, que não é divino, está errado. E automaticamente a gente se pune. Quando a gente começa a ter consciência disso, a gente passa a agir de forma integral a satisfazer os nossos anseios, desejos, vontades, necessidades, com um olhar do bom, belo, justo para todos que estão no entorno. Pense em você se todos tivessem essa compreensão e aplicassem isso em suas vidas, em que espécie de civilização nós não estaríamos inseridos? Em algo muito evoluído, não? Outro ponto importante que Jesus nos trouxe, que para mim é o mais importante de todos, é isso, que Deus não tem como ser amor e punição ao mesmo tempo. A natureza dele não é destrutiva, não é punitiva, não é egóica. Vocês já viram uma coisa, as pessoas fazem promessas e elas sempre pagam a promessa de duas maneiras. Ou se autopunindo, se judiando do seu corpo, da sua mente,
de algo seu, tirando algo seu que gosta, ou barganhando, como se fosse possível uma troca. Então, assim, Deus, se eu conseguir tal coisa, eu vou doar 300 cestas básicas. Doar 300 cestas básicas é algo bom, né? Quem precisa vai ser beneficiado. Mas 300 cestas básicas comprariam Deus? Deus, sendo Deus, precisaria trocar com você? Ah, então tá. Então eu te ajudo aí, você vai lá e dá as 300 cestas básicas para as pessoas. Vocês já notaram que nós fazemos coisas que são completamente irracionais dentro de uma grade de cegueira deliberada e ninguém questiona? Deus, se eu me curar de um problema de saúde X, eu subirei 400 degraus de joelho da escadaria da igreja tal. O que um Deus amoroso e justo vai ganhar com isso? Que alegria, que sentimento de amorosidade isso produz? Obviamente que se a pessoa faz um ato, ainda que seja se judiando, se machucando, porque 400 degraus de joelho vai machucar o teu joelho, vai machucar a tua coluna, a tua postura. Se a pessoa está agindo em cegueira, em inocência, isso não vai ser algo refutável. Deus não vai deixar de ouvir ela. Deus nos ouve o tempo todo. Mas Ele quer o quê? Que nós possamos nos amar e não nos punir. Ninguém promete para Deus o seguinte: ó, Deus, eu tô com uma dificuldade assim, assim, assim. Se eu conseguir superar, eu vou plantar um roseral, onde as pessoas poderão admirar as rosas, sentir o perfume e ver a beleza da grandiosidade da sua criação e com isso se alegrar. Então notem como nós estamos condicionados, nós estamos presos a comandos de medo, dor, punição, penitência, raiva, um Deus punitivo. Então é a fúria divina que vai destruir tudo e todos porque são pecadores. E isso nos distancia demais do poder da criação. Muitos dizem assim: Jesus morreu por nós para nos livrar de todos os pecados. Então, muitos de nós acreditam que se são batizados, né, nas suas respectivas correntes religiosas, só por este ato estão salvos. Mais uma vez eu chamo a luz da razão e a reflexão. Gente, Jesus foi crucificado porque ele trouxe verdades que não eram aceitas na época. Ele foi crucificado pelos seres humanos que estavam lá naquele período, pelo poder que estava instituído naquele momento, porque ele ia contra o status quo, contra a realidade que estava estabelecida, política e religiosa naquele período. E porque ele trouxe justamente essas verdades de libertação. Vocês não precisam de nada disso aí. E essa segregação, essa exorbitância de impostos, esses sacrifícios, se o carneiro não estivesse 100% branquinho, limpinho, ele era impuro e seria uma ofensa a Deus você entregá-lo. Gente, que Deus amoroso, justo e benevolente vai querer o sacrifício de um ser que ele criou para alimentar a si mesmo, se ele sustenta toda a criação com o mais puro amor? Vocês já observaram os passarinhos? Nenhum passarinho levanta foito para trabalhar, porque ele sabe que a sementinha que ele precisa se nutrir vai estar ali na natureza esperando por ele. Ele não tem medo da tempestade, porque ele sabe que vai ter uma copa de árvore, que ele vai ter um ninho dele feito em algum lugar. A natureza não é ansiosa. Mas o ser humano, por se afastar de Deus, por se afastar das verdades que Jesus veio na carne nos trazer, se tornou depressivo, ansioso, rude. Os animais na natureza não agem como boa parte de nós seres humanos, que afirmamos ter uma consciência superior, infelizmente agimos. As guerras santas que ocorrem ao longo da história, hoje, infelizmente, nós temos uma em andamento. Como um Deus amoroso, justo e provedor vai se alegrar de uma criação sua dizimando outro ser
de sua criação, que é sua centelha divina, que é um desdobramento seu em nome de uma fé. E não olharmos para isso, não acordarmos para isso, tem consequências que são determinantes para a nossa evolução espiritual. Gente, eu tô sendo clara, vocês estão tão quietinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Talvez vocês estejam se questionando, Cíntia, o que isso tudo tem a ver com o teu trabalho? Por que tu resolveu trazer isso? Porque o meu trabalho não existe sem Deus e sem Jesus. Porque eu descobri, através das minhas experiências pessoais, que se eu não tiver uma conexão divina, se eu não tiver uma conexão com Jesus, nada do mundo será suficiente para resolver as minhas demandas. E que o autoconhecimento, o saber em que ponto eu estou, quais são as minhas dores, como eu me sinto, principalmente, diante de toda a criação, diante das outras pessoas e das interações que nós temos, é determinante para o meu estado de consciência, saúde e bem-estar. Ainda que, em muitos aspectos, eu ignore isso. Então, hoje, eu não tenho como auxiliar uma pessoa que vem até mim sem a consciência dessa energia crística que nos rege, que está dentro de cada um de nós e que a partir do momento que você abre a porta, ela consegue te inundar de um amor tão grande que vai tirar de você todos esses aspectos que te aprisionam do ego e vai te transformar em um ser de mais pura luz e amor, onde o mundo pode estar desabando, que você está bem, você está tranquilo, você está sereno, você sabe que nada vai te faltar, que tudo será provido e que você está seguro, que você está amado. Você para de mendigar, de lutar pelo amor do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do chefe, do líder religioso, dos avós. Você para de brigar por território porque você sabe que você não é daqui, você está aqui. Então não tem por que você brigar com seus familiares, com seus vizinhos, com uma grande empresa, por causa de um pedaço de terra, por causa de uma lata com 4 rodas de borracha. Se você tem Jesus no seu coração, você não vai odiar o seu colega de trabalho, por mais que ele tenha uma consciência em um grau de lucidez diferenciada da sua. Você vai começar a entender o outro de uma forma diferente, você vai conseguir olhar para o próximo como Jesus nos olha. E você vai entender, e entendendo você libera emoções que são nocivas para você. E com isso você cura a sua vida, você cura as suas finanças, que são tão importantes pra gente na matéria. Você cura os seus relacionamentos, as suas relações. Quando você abre mão de controlar o outro. Onde nós aprendemos que nós temos que controlar o outro? Se não foi na sociedade egóica, no poder institucionalizado, que se refletiu diretamente dentro das famílias. Se nós pegarmos períodos antigos da nossa sociedade, as pessoas tinham filhos, os filhos cresciam, rapidamente iam para o mundo, obviamente que a expectativa de vida era um pouco menor. Você pega na Grécia Antiga, as grandes guerras, as mães não se apegavam aos filhos como são apegadas hoje. Era uma vida diferente, era uma entrega para o mundo, a vida fluía tranquilamente. Hoje nós tentamos reter a vida, segurar a vida. Então você não pode brincar num quintal porque é perigoso. Você não pode fazer uma viagem porque é perigoso. Você deixa de viver, de respirar, de fazer coisas que você gostaria, de estar com pessoas que você gostaria, porque tudo te é temeroso. Tudo te ataca, tudo vem de encontro a você, te prejudicar. Por que isso acontece? Porque você tem um espaço enorme na sua aura, no seu campo eletromagnético, vazio. Vazio de quê? Da energia da criação, da energia de Jesus, da energia de Deus. E aí você abre porta para tudo que não é legal.
porque você só pensa nisso, você não consegue entregar para quem pode resolver e seguir o seu caminho tranquilo. E muito pouco sobre isso é falado. Este livro aqui, As Cartas de Cristo, ele é uma psicografia. São 9 cartas que foram ditadas, né, por Jesus a uma ex-religiosa. E segundo as cartas, ele preparou ela durante 40 anos para receber esses escritos, limpando justamente do ego, das crenças, do medo, de tudo que limita a pessoa e que impede a pessoa de mudar a sua mente, de raciocinar, de pensar um pouquinho diferente daquilo que nos foi entregue, daquilo que nos foi imposto. Porque qualquer um de nós pode fazer algum estudo breve, não precisa ser muito profundo, e verificar que alguns pontos não fecham com o que seria realmente, né, uma consciência crítica. E eu quero ler um trecho para vocês, porque eu achei um trecho muito bonito, ele é um pouquinho grande, mas eu acredito que vai ajudar vocês a pensar um pouquinho diferente daquilo que nos foi imposto em pensamento. Jesus Cristo: quando estive na terra, disse: vim dar a você a liberdade. Note que se veio nos proporcionar a liberdade, tudo que é imposto, tudo que é limitante, em termos de te castrar, de não permitir que você seja quem você é, está fora do que Cristo veio pregar. Vim trazer para você a vida mais abundante. O que é a vida mais abundante, se não aquela vida leve, aquela vida que você quer viver, você estar seguro e tranquilo para viver? É o que você faria se você não tivesse as preocupações, medos, anseios, apegos que você tem hoje na sua vida. Como seria viver, acordar de manhã sem essas dores, sem essas limitações, sem esses medos, sem pensar na vida de mais 10, 20 pessoas que convivem com você, se eles estão bem, se alimentaram, se estão pensando bem, como é que estão os sentimentos, emoções. Porque outra limitação que nós temos é achar que nós somos responsáveis pela vida e pelas emoções dos outros. Quando, na verdade, enquanto um se preocupa com o outro sem necessidade, quando não há, né, uma dependência, quando não é uma criança, não é alguém em estado de vulnerabilidade, na verdade a gente está só fazendo um papel de servidor do sistema. A gente está fugindo da nossa essência, deixando de olhar pra gente, e quando todo mundo se olha, se critica ou tenta se cuidar desnecessariamente, todo mundo também deixa de se reconhecer, de se cuidar, de se amar e de se entender. O segredo do seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação e rejeição. O que isso quer dizer? Tudo que eu atraio e estou repelindo emocionalmente. Isso aqui define todas essas coisas que foram ditas anteriormente. Nos padrões subconscientes que às vezes assumem o controle e projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar. Então, seus pensamentos, sentimentos e emoções criam situações que você nem teve a intenção de criar. Mas como você está vibrando nesses esgotamentos, faltas de coerência, você está criando mais disso. Por causa desses impulsos naturais de individualidade, você certamente não é livre. Você está sob o controle da escravidão magnético-emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive nas garras do ego, o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Nós vemos a vida de uma forma muito emocional. Então, nós damos um valor para as coisas que muitas vezes ele pode ser exacerbado emocionalmente falando. Coisas as quais a gente não tem o poder de transmutar materialmente, mas a gente dá a elas um peso e um valor emocional como se tivéssemos. E isso é uma fonte infinita de esgotamento.
Entretanto, chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, o caminho de Cristo, em que mediante ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro sobre o crânio. As novas células serão impressas com este novo conhecimento. Esse é o processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura ocorrendo em seu cérebro. Quando a gente alcança esse acesso à consciência crística, é quando a gente entrega todas essas dores, instabilidades, medos, desesperanças, depressões para Jesus Cristo e pede para Ele nos ajudar a enxergar, transmutar, limpar, modificar. Quando a gente pede auxílio para isso, acontece essa abertura, a gente recebe mais luz através do nosso chakra coronário e mais sobre nós mesmos nos é revelado, para que a gente possa limpar, perdoar, transmutar, entender, soltar. Desde 2012 a gente vem um boom de terapias integrativas, então são as mais diversas terapias. Onde você procurar, hoje você encontra isso. Por quê? Para ajudar nessa limpeza, nessa transmutação de tudo isso que a gente pode acessar, para que a gente possa se libertar e alcançar a consciência crítica também. Mas de nada isso tudo vai adiantar se a gente não fizer esse caminho aqui, de acesso e de entrega a todas essas dores, a tudo que nos incomoda, que nos tira a paz, o sossego, a saúde física, mental, energética, de entregar isso na mão de Cristo e de dizer para Ele, eu estou aqui, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu registro emocional, energético, você é uma energia única no universo, não tem outra energia no universo igual à sua, e eu não estou falando outro humano, não tem no universo, só você, aquela centelhinha, aquele pedacinho que Deus tirou, aquele pedacinho específico para experienciar diversas coisas em diversos mundos e meios. Mas trazendo para esse aqui agora, Deus te conhece pelo seu código energético. Jesus, que é um irmão mais velho, um irmão maior, nos conhece pela nossa energia. Falta a gente nos conhecer por essa energia, honrar essa energia, fazer essa limpeza do ego e ter acesso a esses planos mais superiores, né? A essa espiritualidade maior, as ordens celestes. Você começará a funcionar cada vez mais na mente supraconsciente. O que é o supraconsciente? Acima do consciente. Eu estou consciente e estou acessando outro plano superior. Eu estou recebendo luz, o contato direto da criação, na qual você estará sempre em maior contato com a consciência. Pai, mãe, vida. Até que chega um momento em que já não pode mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego, dominando sua consciência de todos os dias. E então você morre a morte da total autorrendição. O que Jesus vivenciou com a crucificação? A total autorrendição. E por que, de certa forma, a crucificação ela tem um papel tão grande assim na história, para marcar, gente? Outros Cristos vieram, outros seres com a consciência crística. Somente Jesus se propôs a passar pelo martírio horrendo da crucificação, porque isso ia ficar por séculos e séculos e séculos na memória da humanidade. E esse é o maior exemplo de autorrendição. Por que autorrendição? Ele não reagiu em nenhum momento. Ele não espraguejou. Ele aceitou aquela condição em total autorrendição. Por que essa autorrendição? Qualquer um de nós, na iminência de qualquer agressão, sai correndo gritando.
mas ele já tinha alcançado o total contato com a consciência superior divina. E ele sabia que nada poderia ser feito à essência dele, à alma dele, à energia dele, a quem ele é, aquela emanação que um dia Deus, a criação, fez e que é Jesus. E isso ele veio nos ensinar em um exemplo extremo de dor. Então, quando ele traz aqui essa questão da ligação-rejeição, de tudo que eu vibro, eu atraio, tudo que eu rejeito, eu também estou atraindo, é sobre isso. Você conseguir viver e olhar o mundo com um olhar amoroso, não julgador e compreensivo. Ainda que em algum momento você esteja em uma situação de desafio. E aí, quando ele fala você morre a morte total da autorrendição, é isso. Quando você chega num momento de autorrendição, você alcançou essa consciência. E aí todo mundo, mas Jesus é Jesus, né? E Jesus foi crucificado, E ele veio aqui para dizer que cada um de nós pode fazer isso. Aqui. E deve fazer isso na carne, aqui, agora. E nos darmos conta dessa informação, sabermos disso, eu não sei para vocês. Para mim, é de uma importância inenarrável, imensurável. É uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha acesso dessa forma tão clara há pouco tempo atrás. Então, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu estado de espírito me dominava o tempo inteiro. Cíntia, tu conseguiu? Claro que não, né, gente? Ainda não. Mas perto da Cíntia, vamos colocar assim, de 2015, tá? Para a Cíntia de 2024, muita coisa que me abalava lá, hoje não, simplesmente não me toca nesse aqui agora. E para mim isso foi uma vitória tão grande, uma vitória tão avassaladora, que eu decidi passar isso adiante na medida do possível, né? Para as pessoas que me cercam, para as pessoas que convivem comigo. Porque é um poder que as pessoas não sabem que tem e não têm noção da grandiosidade desse poder. Então, quando você morre a morte da autorrendição, quando isso acontecer, a consciência divina, a consciência de Deus, encherá sua visão, excluindo todo o resto. Você entrará nas frequências de consciência do que chamei na Terra de o reino dos céus. Porque o reino dos céus é perfeito, gente. No reino dos céus não há agressão, no reino dos céus não há medo, angústia, falta, fome, frio, doença, descaso, rejeição, desamor. Essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva do tipo de vida que você antes apreciava. E aí, isso aqui vai limpando a tua vida de todos os vícios, de tudo aquilo que te tira da conexão com Deus. E isso aqui acontece através do quê? De meditações, de conversações sinceras entre você e Jesus. Seus pensamentos se purificarão cada vez mais e você se perceberá respondendo a situações, acontecimentos e pessoas de maneira desapaixonada. A gente não reage mais ao que as pessoas nos fazem, ou ao que é feito no mundo, na política, no comércio, no governo. A gente olha, vê, percebe e solta. O que não está na nossa seara está na seara divina, então a gente entrega, mas entrega com sinceridade, alegria e leveza, então isso nada nos falta. Nós temos a certeza de que Deus está trabalhando para o melhor. Já imaginou todo mundo vibrando nessa situação? Ao mesmo tempo em que emocionalmente você talvez esteja menos quente ou frio do que antes, também estará nos primeiros comprimentos de ondas do que você chama de amor incondicional. Então você passa a amar o próximo, as pessoas, os animais, as plantas, a terra, o ar, porque você ama, não tem condição. Você não ama o seu pai e sua mãe porque são seus pais.
Você não ama o seu vizinho porque é o seu vizinho. Você ama qualquer pessoa que passar pelo seu caminho. Você vai desejar para ela o que você deseja para alguém que hoje você considera um ente querido. Ou para você mesmo. Então você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos. O que significa seu crescimento, nutrição, cura, proteção, satisfação de suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem. Você amará mais profundamente do que antes, mas não haverá nada daquele sentimento humano que pode causar tantos erros na comunicação e na ação. Que é quando a gente tolhe o caminho do outro, chantageia o outro, tenta limitar o outro e diz, mas é porque eu te amo, é porque eu quero a tua segurança e bem-estar, é porque eu me preocupo com você. Se você é uma centelha divina, sabe disso e sabe que os seus também o são, e confia em Deus e em Jesus, por que você vai limitar o agir e o experienciar daquela outra centelha com base naquilo que você acredita que é tão limitado perante a grandiosidade da criação? Quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior, será capaz de transcender a carga emocional. Será capaz de meditar e se inspirar em Deus e sentirá uma nova energia entrando em seu sistema, trazendo um novo otimismo. Você sorrirá, brincará mais, encontrará felicidade nas pequenas coisas, amará o mundo, sentirá uma transbordante gratidão por cada pequena bênção que entrar em sua vida. Você verá as bênçãos se multiplicando em sua experiência e inundando seu caminhar cotidiano. Então é no dia a dia que a gente percebe o quanto a gente é abençoado e o quanto Deus age na nossa vida, o quanto os amigos, os conhecidos são mensageiros, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que você encontra na rua e te dá um sorriso, aquele bem que você pode fazer para alguém despretensiosamente, a pessoa fica tão feliz e tão grata, às vezes um sorriso que você dá para alguém numa fila e a pessoa já se sente melhor do que ela estava antes. Mas para que a gente faça tudo isso com consciência, consciência é o quê? Estado de presença e amorosidade, a gente precisa se recolher e começar a adentrar nesse processo de entregar todas as nossas dúvidas, né? Todo o nosso ser, toda a nossa vida a Deus e a Jesus. Como se comporta a pessoa que consegue se libertar do ego? Tal pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Gente, existem duas energias predominantes no universo: o medo e o amor. O contrário do medo é o amor. Quando você está em amorosidade, você está segura do amor de Deus, do amor da criação, você não tem medo de mais nada. E você entende que você é algo muito maior do que aquilo que você pode ver no espelho, na câmera, do que você pode olhar com os olhos terrenos. Então você fica em paz. Você terá convicção absoluta de que onde quer que vá estará protegida. Ainda que você possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda eventualidade negativa onde quer que esteja. Ela não temerá a doença, uma vez que sabe que todo o recurso incorporado em seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. A pessoa saberá que nunca precisará desejar as coisas de que necessita para uma vida feliz e cômoda. Continuamente louvará e dará graças a Deus por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro. Ela sabe que será guiada para estar no lugar certo, no momento certo, e também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar, e a resposta virá rapidamente. Porém, o pedido procederá de seu centro espiritualmente iluminado, e nunca buscará por qualquer coisa egoísta, mas sempre pedirá por coisas dentro do contexto de que será bom para o seu ambiente, comunidade, família e amigos. Gente, só com esse trechinho que eu li aqui, que vocês acompanharam,
eu pergunto a vocês: qual a instituição dirigida por um humano na face dessa terra que prega realmente esse tipo de coisa? Quando a gente fala em ascensão coletiva, né, em melhorar, em subir, né, em acessar o reino dos céus coletivamente, isso vai se dar quando cada um de nós conseguir aplicar isso em sua vida pessoal, em sua vida prática. Viver de verdade essa crença num amor poderoso que tudo pode, tudo transforma, tudo cuida, tudo vê. E a maior lição que Jesus veio nos trazer foi essa, de que mesmo quando tudo está muito ruim, quando ele esteve na cruz, sendo crucificado, sendo rechaçado, sendo comparado com outros seres que tiveram comportamentos desabonatórios, criminosos, ele estava sereno e conectado com Deus. E a morte, né, do corpo físico, da roupagem dele, foi apenas uma passagem para daí sim o acesso pleno ao reino dos céus. Aí tem gente que vai me dizer assim, é muito importante dizer, tá, Cíntia, mas e quem acredita em reencarnação? Por que a gente volta? Porque Jesus Cristo não reencarnou. Ele ascendeu e ele voltou, e ele está aqui conosco, ele está no meio de nós, como energia. A gente volta e permanece porque a gente não se liberta do ego. Então a gente não precisaria ter várias encarnações aqui na Terra. Ah, Cíntia, mas eu sou cristão, mas eu não acredito em reencarnação. Eu acredito na ressurreição da carne. Pois é. E Jesus, ele não voltou na carne. E ele nunca deixou de estar aqui conosco. Ele está no meio de nós. Em energia, né? E aí ele disse também numa passagem para Nicodemos, né? Que para compreender tudo que se passava ali, seria necessário que a pessoa voltasse de novo do ventre de uma mulher. Então, a gente vem de um processo reencarnatório de várias vezes, várias vidas. Muitos de nós, gente, estivemos com Jesus nessa passagem que ele teve, nesse período da crucificação. E a gente ainda não entendeu e está aqui. Porque a ascensão se dá na carne, a libertação do ego precisa ser feita aqui, nessa experiência. Liberar todas as camadas. Às vezes, quando eu atendo as pessoas, às vezes ela vai, passa um tempo, volta e alguma coisa no atendimento converge em algo que já havia sido tratado. Aí essa pessoa me diz assim, ai, Cíntia, mas a gente já tinha visto isso. Eu disse, pois é, são camadas e camadas e camadas. E pra gente se libertar dessas camadas, a gente precisa fazer o nosso melhor. E o nosso melhor, antes de qualquer outro recurso, é pedir ajuda sincera, com o coração, para Jesus. Porque ele é o nosso exemplo de ascensão, de libertação do ego nesse aqui e agora. Então, seguir os passos dele, seguir o que ele nos trouxe de forma livre, não dogmática. Mais uma vez dizendo, as religiões têm papel fundamental na sociedade, né, nos meios nos quais estão inseridas, em comunidades também muito específicas. E não tem nada de errado em você seguir o segmento religioso que mais toca o seu coração, com o qual você mais tem afinidade. Mas é extremamente necessário que você vivencie a sua experiência espiritual, na sua privacidade, no seu coração, no seu recinto íntimo, que você tenha uma relação com Jesus e peça para ele fervorosamente que ele te ensine a fazer o caminho da ascensão que ele fez. Ele é o ser certo, né? A consciência certa para ativar em cada um de nós a nossa centelha divina, para que de posse do sentimento e da consciência de quem a gente realmente é, a gente também possa ascender. E é possível. E ele não exige perfeição da gente. Ele espera que nós tenhamos
boa vontade, comprometimento e amorosidade, para que possamos mudar e curar em nós todas as dores que o nosso ego individualista acaba nos provocando e nos libertarmos dessa roda de samsara, né? Dessa roda de repetição de dores. Como consteladora familiar, como consteladora sistêmica, é óbvio a repetição dos erros, das dores, das falhas dentro das famílias, né? E a gente geralmente vai até a quarta, às vezes quinta geração de repetição de dores. E por que isso acontece, né, gente? Porque nós estamos muito distantes do que está dentro de nós. Há um mito, eu não vou saber dizer para vocês, tá? Mas é como se precisassem esconder um segredo muito importante sobre a criação e sobre a evolução da humanidade. Então, um grupo de seres estava discutindo onde esconderiam esse segredo. E alguém foi muito perspicaz e disse: esconda no coração do homem. Lá ele jamais vai procurar. Vai ser muito difícil dele procurar. E aqui estamos até hoje procurando fora o que está dentro. E eu queria compartilhar com vocês essa reflexão, essa mensagem de que Jesus vive. O nome cósmico de Jesus é Sananda. Jesus é o homem, Sananda é a consciência. Ele nos ama muito. Ele não é um ser distante, é o nosso irmão mais velho. E ele está disposto a nos ajudar e preencher cada vazio do nosso ser com todo o amor que ele tem. E ele deseja que saibamos disso. E que na medida do possível também compartilhemos tudo isso que eu compartilhei com vocês, do jeito de vocês, com quem vocês amam, com quem vocês conhecem, com quem vocês acham que pode precisar. E eu quero agradecer quem esteve aqui comigo, quem ainda vai acessar essa mensagem, e que vocês possam sentir do fundo do coração de cada um o amor de Jesus Cristo por vocês e a transformação que ele pode fazer na vida de cada um. No que se refere à minha parte enquanto humana, encarnada, né, dentro daquilo que eu posso servir, que eu posso contribuir, eu estou aqui também como uma irmã, com o meu amor ainda limitado, ainda contido, né, não no seu pleno potencial, mas tenho certeza que esse amor é muito grande também por cada um de vocês, por cada um que partilha a vida aqui comigo. Então eu agradeço demais, uma feliz Páscoa. Eu desejo a ressurreição na vida de cada um de vocês, a ressurreição da saúde, da prosperidade, dos bens, valores, do amor, da paz, da serenidade, a ressurreição da vida, a ressurreição da centelha divina no coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Uma gratidão imensa a cada um de vocês e até um próximo momento. Deus abençoe a todos. Abração, Magda.